Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 21ª noite. Dinazade, mais que depressa, acordou a sultana pelo fim da noite. Minha irmã, rogo-te que nos contes o que se passou no belo castelo em que nos deixaste ontem. Sherazade prosseguiu a história no ponto em que a havia interrompido no dia anterior e, dirigindo-se sempre ao sultão, disse: Não vendo ninguém no pátio em que se encontrava, entrou o sultão em grandes salas com tapetes de seda, estrados e sofás cobertos de tecidos de Meca, cortinas dos mais ricos tecidos da Índia, bordados de ouro e prata. Em seguida, viu-se num salão maravilhoso, no meio do qual um grande tanque tinha, e em cada um dos 4 cantos um leão de ouro maciço. Os 4 leões lançavam água pela boca, que ao cair formava diamantes e pérolas. Havia também uma fonte que, jorrando no meio do tanque, ia quase bater de encontro a uma cúpula arabescada. O castelo, em 3 dos seus lados, estava rodeado por um jardim no qual os canteiros, os laguinhos, os bosques e 1000 outros adornos concorriam para embelezar. E o que tornava aquele lugar mais admirável era uma infinidade de pássaros a encherem os ares com seus cantos harmoniosos e impedidos de fugir por redes estendidas por cima das árvores e do palácio. O sultão percorreu aposento após aposento. Tudo lhe parecia grande e magnífico. Cansado, enfim, sentou-se no alpendre, com vista para o jardim, e ali, arrebatado por tudo quanto vira e ainda via, começou a refletir sobre os diferentes objetos, quando, de repente, lhe feriram o ouvido amargas lamentações. Escutando com atenção, compreendeu perfeitamente estas tristes palavras: Ó sorte, que não pudeste deixar que eu gozasse por longo tempo da felicidade, que me tornaste o mais infeliz dos homens. Cessa de perseguir-me e vem, mediante rápida morte, por fim, as minhas dores. Ai, como é possível que eu ainda viva após tão grandes tormentos? Comovido por aqueles lamentos, o sultão, levantando-se, dirigiu-se para o lado de onde vinham. Diante da porta de uma grande sala, abriu-a e viu um homem jovem, belo e ricamente vestido, sentado num trono um pouco elevado. Estava-lhe impressa no rosto profunda tristeza. O sultão aproximou-se e o saudou. O jovem respondeu-lhe, inclinando a cabeça: Senhor, bem sei que deveria levantar-me para vos receber e prestar todas as honras possíveis, mas tão forte razão se opõe que não deveis guardar-me rancor. Senhor, respondeu o sultão, sou muito grato pela boa opinião que tendes de mim. Quanto à razão de não vos levantardes, seja qual for a vossa desculpa, recebo-a de muito bom coração. Atraído pelos vossos lamentos, comovido pelas vossas dores, venho oferecer-vos o meu apoio. Praza a Deus depender de mim o alívio dos vossos males. Eu vos ajudarei. Contai-me a história dos vossos males, mas antes, dizei-me o que significa o lago que se encontra aqui perto. O que significam os peixes de 4 cores diferentes? O que é este castelo? Por que vos encontrais nele e por que estáis sozinho? Em vez de responder a tais perguntas, o jovem começou a chorar amargamente. Como é inconstante a sorte e como se diverte em atirar ao chão os homens que ela faz subir. Haverá quem goze tranquilamente a felicidade que ela lhe proporciona. Haverá quem viva dias sempre puros e serenos. Compadecido de vê-lo naquele estado, o sultão,
Rogou-lhe que lhe contasse a causa de tão grande dor. Ah, Senhor, suspirou o jovem, como posso não viver amargurado? Como posso impedir que os meus olhos sejam duas inesgotáveis fontes de lágrimas? Diante dessas palavras, levantando o manto, mostrou-lhe que só era homem da cabeça à cintura e que era de mármore negro a outra metade do corpo. Sherazade interrompeu a história. O dia ia surgindo. Shahriar, encantado com o que acabava de ouvir e enternecido por Sherazade, resolveu deixá-la viver durante um mês. No entanto, levantou-se como de costume. Nada lhe disse de sua resolução.